Trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Muito boa noite, ouvintes e internautas. Nós estamos começando mais uma edição do programa Histórias dos Trabalhadores. Nosso convidado de hoje é o agricultor Günther Richard. Muito boa noite, Günther, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom. Olha, Laí, boa noite. Eu gostaria assim de saudá-lo, honrado de poder estar aqui. Então, como você já mencionou, saudando aos internautas. Então, assim, agricultor familiar por si próprio, isso já é muito significativo. Pois é, verdade. Então vamos começar por aí, Günther. Nos conte aonde o senhor nasceu e quando? Pois é, essa é uma grande pergunta, não é? Porque todos me entendem como eu sendo um pelotense, mas na verdade eu sou um índio missioneiro. Porque meu pai, na época, eu fico assim, refletindo muito sobre isso, essa área da educação, porque meus avós fizeram um sacrifício forte mesmo, que aqui da colônia Osório levavam o filho no boqueirão para estudar de carroça. 3 famílias, uma vez uma levava, outra vez a outra levava no início de semana de carroça. E então depois meu pai ainda concluiu seus estudos na área de magistério e aí acabou indo lecionar em Ijuí, onde eu nasci, mas só nasci, e aí a minha infância foi até os 10 anos em Santo Ângelo. Santo Ângelo, ainda lembro a escola Onofre Pires, de frente à praça de Santo Ângelo, que é uma cidade muito bonita, sempre foi uma cidade muito limpa. Mas aos 10 anos a gente retornou para Pelotas. E com isso eu acabei então ficando no campo, sendo agricultor familiar. Sim. Onde sempre costumo dizer isso, que eu sou de uma família que só tem professores, que desde o ensino médio aos doutorados que aí estão, o único iletrado fui eu, porque acabei não estudando. Então, na época, por linhas tortas, mas eu também não me arrependo disso, porque a partir do momento que a gente não tiver mais pessoas no campo, vai ser instalado um caos dentro de uma sociedade. E a agricultura, a atividade da agricultura, é uma atividade muito gratificante. Muito gratificante, com toda a dificuldade que se tinha na época, onde, inclusive, meu pai, que era radiotécnico, radioamador, em Santo Ângelo, quando os amigos dele vinham na casa dele para ele se comunicar com o mundo, a gente como criança, inclusive ele tinha uma rádio muito potente e os colegas dele tinham rádios menos, que eram definidas como as cachaçinhas, porque boa era quem tinha uma forte, uma grande, e ele tinha isso. E já o rádio amador, nossos ouvintes e espectadores, boa parte delas não tem ideia de que seja um rádio amador. E hoje, com a facilidade da internet, fala com o mundo.
Mas naquele tempo era internet, podemos dizer, era a rede mundial. Rede Era mundial. o programador. Que o cara tinha uma estação de rádio em casa, uma antena, e falava com o mundo. Exatamente. E isso é uma das coisas que até hoje me incomodou um pouco, de que ele trouxe junto uma caixa do tamanho aqui dessa mesa de cartões que recebia de todo mundo. E a gente que não tinha essa noção, a gente acabou deixando isso estragar, porque poderia ser um elemento histórico para hoje tratar disso. Bom, então assim... E ele falava alemão? Ele falava alemão, Aí facilitava. o alemão também, ele era um homem de muita leitura. E então, na época, eu não esqueço isso, porque tem coisas que na vida de criança, elas marcam muito forte. Quando esses amigos deles estavam lá, a gente ouvia a conversa, porque criança está sempre com a orelha no pé. Ele dizia: preparemos-nos para lamber botina de milico. E ó, o que acabou acontecendo logo depois de 64? E eles falavam, e nós como crianças ficavam imaginando, mas lamber botina de milico, um coturno preto lá, e como? Que negócio é esse? Enfim, a metáfora. Exatamente. Então, assim, ó, isso um pouco da minha história de infância, né? E como eu disse, eu tive um irmão e uma irmã, e hoje só sou eu ainda e a minha irmã, porque meu irmão muito cedo perdeu a esposa dele, ele era pastor na ISLB, perdeu a esposa dele, eles têm 2 filhas, e ele, em 2 anos e 4 meses, as 2 filhas perderam mãe e pai do câncer. Entende? Uma coisa assim muito dura para a família, não é? Então, mas voltando para o agricultor familiar, esse segmento tão importante que eu entendo, e que, como você disse, Lair, é uma atividade penosa, mas ela tem as suas benesses. Ela tem as suas benesses porque você está livre ainda, em parte, de tanta coisa negativa que se faz hoje já. Assim, ó. Eu estive antes encontrando um amigo numa agropecuária que ia pegar uma muda, e ele disse, o cara que estava sendo atendido, não, eu estou pegando aqui um produto para matar cupim, boto na volta da casa dos galpões e mata tudo. Não, inclusive a gente bota no repolho, bota não sei o que mais, outras culturas. Então isso eu sou fruto da época onde não se usava nada disso, nem fertilizantes lá, nem fertilizantes, e se produzia. Então quando na casa dos meus avós, eles tinham um hábito lá onde mais pessoas se reuniam assim nos fins de semana para fazer uma carteada, e meu pai, um dia desses, conversando ali, eles reclamando. Então imagina, né, isso já há 50 anos atrás, né, assim, ó, reclamavam que a nossa terra está muito ruim. E ele dizia, olha aqui, pessoal, não é assim. Vejam uma vez, ó, nós recém derrubamos as matas. E veja o mundo, o velho mundo que nós chamamos, é desenvolvido, e nós queremos dizer que a nossa terra está ruim. Aí o que a turma respondia? Ele não entende disso, ele entende de livros e de ser professor. Mas que coisa, né, Laís? Mas aí vamos pegar assim a cronologia, né?
Aí o senhor veio, o seu pai dava aula lá em Santo Ângelo, formação de juiz. Isso. E foram para Santo Ângelo, de Santo Ângelo para o Colônia Osório? Para Colônia Osório, porque meu pai teve problemas de saúde, não tinha como, tinha que estar mais próximo também de família, porque naquela época a dificuldade era muito maior. Nós íamos até Porto Alegre, de Porto Alegre você vinha com a limusine nas férias a Pelotas, né? E aí, com o agravamento da saúde, ele se decidiu voltar em Pelotas, né? E ele fez outras atividades ainda. E, na verdade, meus irmãos saíram para estudar e eu fiquei assegurando, então, a ponta de ser agricultor. Né? E o que isso, o senhor começou na agricultura, assim, com que idade? Não, isso... trabalhar na terra. Assim, o que se dizia na época? Você já ia mais tarde para a escola, não como hoje, mas depois que você concluía a quinta série, que eu tinha concluído já, eu acabei indo para a lavoura para ajudar lá no processo dos meus avós. Né? Sim. Entende? E aí em diante o igual é por aí. Então, eu lembro que na época onde a gente deveria ter estudado alguma coisa a mais, mas o filho de uma família que tinha mais informações, este veio estudar no patronato. Depois virou KVG, agora é isso? Isso. Porque ele tinha uma tia que morava em Pelotas para facilitar esse processo de ele poder estudar. E então, essa é a vida das crianças. Hoje avançamos, porque elas também devem estudar mais também. Porque se diz muito no interior, na época se dizia, não, se vai para a escola até na terceira série, já sabe calcular a sua carga, o que ia vender. Essa era. E então... Era para escrever bilhetes, e fazer as contas. Para não ser enganado. Exatamente. E qual era a produção dos seus avós? O seu pai seguiu dando aula aqui na... Não, ele não mais, ele trabalhou um pouco na área de radiotécnico ainda, em função da saúde dele também. Ele estudou aonde? Ele estudou em São Leopoldo, um curso de magistério, e fez outros cursos nessa área técnica também, de radiotécnico. Esses diplomas todos eu guardei, todos dele, que estão lá. Porque naquele tempo o radiotécnico tinha os cursos por correspondência. Correspondência. Eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar na Josampar, em substituição ao eletricista que estava se aposentando, que na origem ele era radiotécnico formado no Instituto Universal Brasileiro. Certo. E, bom, mas aí ele seguiu fez aquela profissão e tu foi para lavoura. E qual eram as culturas? Sim. Então, na época, assim, eram momentos muito difíceis, onde começava a se desenhar e começou mesmo a política leiteira. Sim. Onde o tambo, mas era uma coisa assim, muito reduzida, porque não se tinha informações que nós temos hoje, né? Assim, porque se plantavam o feijão, as culturas de subsistência, e a batata era o grande trem pagador. A batata era para ganhar dinheiro. Essa era para ganhar dinheiro, porque tinha que ter uma cultura também base, como se diz, que traz o dinheiro do qual você precisa para as suas demandas. E os demais complementam isso. Mas aí a produção de leite que foi introduzida, então,
Inclusive, o tio meu foi o primeiro carregador de leite para Consulate. E onde a propriedade ali era onde saía ele morava também ali, né? E isso se desenvolveu. E depois veio também a cultura da agroindústria, para a agroindústria, que era o moranguinho, que era todas essas questões para se entregar na indústria. O carregador de leite, ele tinha um caminhão, né? Começou com uma caminhonetezinha Fargo, e depois uma 4000, então, bom, aí, né, depois se desenvolveu, onde cresceu mais, onde a Rota 4, que era essa rota lá, a outra rota era do Arroio do Padre, né, que eram ali vizinhas, então. Eu ficava na Rota 8, na Santa Bernardina. Santa Bernardina, Rota 8. E ele descarregava sozinho ou tinha ajudante? Era difícil poder botar um ajudante, mas como na época não tinha energia elétrica, a questão do azedar o leite, que era um grande problema. E como tinha que ser tudo muito rápido. No verão, para o nosso ouvinte ter uma ideia, o cara saía lá da Colônia Osório com um caminhãozinho recolhendo tarros de leite que os produtores botavam na beira da estrada. Na beira da estrada, exatamente. E no verão, às vezes a temperatura de manhã é 25 graus. Perfeito, perfeito. Então, assim, algumas vezes eu vim com ele, e ele, como tinha uma caminhonete 350, e o caminhão que fazia a rota do Arroio do Padre era um caminhão 600, que tinha mais produção, aquela rota. E aí, quando se vinha aqui, descia-se aqui na Floriano, e tinha uma quebrada na Santa Casa, de um atalho ali que tinha um bueiro, porque importante era você chegar antes, e com uma caminhonete menor dava para passar nesse atalho para ele ganhar do caminhão que poderia chegar na frente dele. Sim. Porque outros caminhões era uma disputa, e o caminhão desse leite, que depois que ele esperar uma meia hora para descarregar, era onde o leite estragava. Então ele, com uma certa expertise, mas então era na Colate? Na Colate. Ali na Praça 20 de Setembro. Isso, a Colate, que descia então, e da onde ela é hoje ainda, porque aí o Interposto também produzia leite aqui. E onde daí saiu a fusão de Interposto com a Consulate. Porque as duas estavam mal. Sim. Então, o Interposto e a Colate fundaram a Consulate. A Consulate. 71 e 72. Isso aí. Eu me lembro que falava no Entreposto. Entreposto. É verdade, que era aqui na praça aqui. Então, isso foi importante na época, a produtividade de leite, que daria assim, a garantia do fim do mês. A renda mensal. Entende? Porque as demais culturas, essas são flutuantes, há uma super safra ou alguma coisa, preços aí caem também. Mas então, naquele tempo se jogava produto fora. Jogava produto fora. A cebola era outra cultura que se cultivava também. Eu lembro que a cebola se levou a carga de cebola para o Irga. Lá de essa cebola era mandada então para São Paulo, e olha, sabe, era uma coisa assim, e esse caminhão, ao carregar ele, choveu e ela molhou, aí não podia entregar, ela assim teve que se secar a cebola, que era enrestada, não é como hoje na gôndola, teve que se secar elas nos depósitos do Carúcio, para depois carregar o caminhão de novo e levar no porto. Olha, sabe,
tudo, assim, ó, engenhocas da agricultura familiar que ela enfrentava, e ainda enfrenta hoje de outro jeito, né, Laís? Mas é curioso isso, né? A cebola, as pessoas mais jovens não devem saber, é que naquela época, quase 50 anos atrás já, né? Mas, enfim, ela toda tinha que ser enrestada. Tinha que ser. As restes. Isso. E ela era enrestada em junco, que vinha dos banhados. Dos banhados, da colônia Z3. Dali vinha o junco de pescadores, e o pessoal que faziam isso batiam e levavam no interior de carroça, e aí o agricultor lá, o produtor, comprava. Exato. E ele passava por um processo, né, de beneficiamento, assim, isso. Que era o bater, né? Amaciar ele. E aí tinha os enrestadores de cebola, que era que prestavam um serviços, tinha especialista nisso. Sim. Né? Uma coisa fantástica. Inclusive, ali tinha um comprador, então, né, onde começaram os trechos, né, logo a 400 metros, ali era um comprador de cebola, como se dizia. Aí os caminhões, os FMN, né, ia a cebola para São Paulo e para o Rio. Aí chegava fevereiro, daí a cebola baixava, porque daí cariocas e paulistas estavam no carnaval e não compravam cebola. Né? Então, essa era uma das culturas que assim, trazia uma remuneração boa, porque se plantava muito, né? Hoje, nem para o gasto. Não, nem para o gasto. Depois, em seguida, foi substituído pelo pêssego, né? Foi o forte dele, foi na década de 70. Certo, o pêssego, já anos antes, essa era uma das riquezas da propriedade do meu avô, no caso, assim, que tinha o pêssego Aldrigue. O pêssego Aldrigue, que a agroindústria lá, a família, então, entregava para a empresa na Fernando Osório. Não lembro agora, ela era do lado esquerdo, quem vinha, hoje é um prédio que está sendo usado para outra coisa. Pomerene? Pomerene. Essa, depois eu vou lembrar, Pomerene de novo, a história como ela acontece, né? A Pomerene que buscava o pêssego. Então, tinha a terceira, era difícil de colocar ela, mas se levava junto. A classificação pelo tamanho. Pelo tamanho. Aí a terceira, a segunda e a primeira e a extra. Certo. Bom, então a extra tinha que ser uma fruta realmente. E quando o carregador vinha pegar o produto, tinha aquela argola, mas num ano foi produzida uma argola quadrada, porque o pêssego Aldrigue, ele tinha uma barbela do lado assim, e aí, no redondo, aquilo incomodava. Aí ele fez uma girada e ela caía. Aí se registrava 10 caixas de segunda mista, 10 caixas de primeira mista e 10 caixas também de esta mista. Aí morria na praia do agricultor com os preços. Observou que esperteza, né, da indústria. Então, nada contra a indústria, faz-se necessário ela, perdemos isso na nossa região, mas sempre, a ponta lá é que pagava o pato com isso. Infelizmente, isso tem que ser dito. Né? Mas hoje isso já foi trabalhado, que está mais perto, porque há uma certa negociação. Na época não existia nada disso, é isso e acabou, e não tinha onde se pensar em alguma coisa, né? E então aí
Aí sai o pêssego, aí porque entrou o pêssego de mesa, que a propriedade lá não aderiu, mas algumas propriedades, poucas, porque hoje ela foi extinta em toda aquela região, não se tem mais pêssego nem para consumo, né? Aí o que aconteceu? Essa agroindústria, para tentar tapar esse furo do moranguinho e das demais culturas, sabe o que ela fez? Ela trouxe semente de soja para os produtores. E aí se plantou o soja. Se colhia ele de foicinha manual, passava numa colhedeira, e isso foi um grande erro, de não se ter orientações para isso, porque aí você plantava soja para vender e comprava o milho que você tinha que repasar, cara, para produzir leite, entende? Porque, sabe, uma espécie de contrassenso, né? Então, todas essas histórias, por isso que eu disse que eu ia lembrar ainda da Pommeranic, porque ela que trouxe a semente do soja. Interessante, não é? E como isso, felizmente hoje, eu acho que como você já disse, né, temos tantas maneiras de comunicação, mas também muitas vezes elas deixam a desejar, né, onde o agricultor já tem melhores informações. Né? E teve acho que foi muito efêmero também o cultivo do aspargo. Bom, esse sim, justamente, né, ele ainda entrou um pouco antes do soja também. Sim. Né? Mas essa foi uma cultura assim, que trouxe uma estabilidade boa, porque ela é uma cultura muito exigente a nível de fertilidade, e na época, então, os solos tinham boa estrutura e também se usava realmente tudo aquilo que era orgânico para dar uma estrutura melhor. Né? E onde se fazia isso tudo manual. Depois entrou a tecnologia já de algumas técnicas com alguns tratores que se tinha então no nosso meio, mas ainda poucos, e isso acabou assim, sendo um pouco danoso, né, para essa cultura, porque ela agredia muito o sistema radicular, né? Porque dentro do manual, a tração animal, ela era mais cuidadosa, né? Isso foi ajudando, mas o empobrecimento do solo, porque ela é muito exigente em fertilizante. E daí os maus manejos também, que hoje já não se faria mais isso, por exemplo, não se tinha regras para fazer os terraçamentos e o cuidado com a erosão, né? Então isso, onde pegava assim, da declividade, né? A parte de cima ia lavando o suco da terra ia para sangue. Exatamente, ia para sangue, é verdade. E depois, então, foi uma pena, né, desta cultura, sabe-se assim, de que outros países, o Chile é um deles que produz, não é? E essa derrocada da agroindústria que levantou os panos, não é? Porque viu que era mais importante na época investir em outras coisas, que pelo menos pelas informações que eu tenho e sei assim, que investiram em outros lugares, investiram inclusive em compras de terras, né, e uma série de coisas onde, na verdade, o nosso interior ficou penalizado com isso. Sim, porque a indústria de conservas hoje, que seria a indústria para trabalhar o aspargo, o morango e infinidade, infinidade, claro. Duas que trabalham o ano inteiro. Uma lá, duas no Morro Redondo, pequenas, né? Certo. As demais é só o pêssego. É só o pêssego, é verdade.
E então isso foi altamente prejudicial, e com isso também, né, na cultura do aspargo, as propriedades que não tinham mão de obra, assim, ó, elas investiram, e aí tinha os cortadores de aspargo, aquelas pessoas que não tinham propriedade e tal, e isso era uma coisa muito rica, mas era 3 meses que dava trabalho. E depois, boa noite, te vira. E qual era o mês de produção do aspargo? O aspargo é outubro, novembro, dezembro. 3 meses é a cultura dele, né? Porque é a cultura do calor, né? E agora... Meio que coincidia com o ano. E isso coincidia também, exatamente. E isso com a alteração do meio ambiente, isso hoje está descaracterizado, porque naquela época ainda era verão, né? Inverno era inverno, e agora hoje, então, se houvesse ainda cultura do aspargo, não teria produção. Você pega uma semana onde cai a temperatura, não tem colheita. Ou ela vem antes... Se aquece, ela se precipita. É isso. Com relação à tecnificação e à mecanização, ela demorou a chegar na agricultura familiar. Demorou a chegar. Nosso país não investiu em mecanização, porque era sofrida a vida no campo e não precisava ser tanto. Não precisava ser tanto. E aí nós temos um outro componente lá, assim, ó, de que para mim é muito claro isso, mas quando você vai falar isso com os agricultores, eles não conseguem aderir a isso. Aquilo que nos foi ensinado muito, assim, ó, cada um para si e Deus por todos nós. Esse é. Então, eu sei que nós ajudamos, aqui eu tenho que citar então a instituição, o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, que na época, quando foi construído, era o Centro de Aconselhamento, que na verdade não foi o melhor, mas em tempo oportuno se mudou essa nomenclatura, sendo Centro de Apoio, que é melhor, né? Porque na verdade aconselhamento é porque tu não sabe muita coisa, eu vou te aconselhar, entende? Essa instituição, na época eu presidi o grupo de apoio, nós fizemos assim, ó, experiências com recursos muito pequenos, assim, de poder, dentro da agricultura familiar, financiar uma ensiladeira estacionária pequena para 5 famílias. Entende? E daí diminuía a prestação para cada um, e onde você ia usar ela um mês só, e depois ela ficaria parada. E que é uma ensiladeira? Ensiladeira que pica o milho e o sorgo para guardar a alimentação do gado. E aí o que aconteceu? A ensiladeira era uma máquina para fazer a silagem. Fazer a silagem. Aí já tinha um tratorzinho, alguém tinha um tratorzinho que prestava o serviço do trator. Mas para essas eu fiz parte de um grupo de 10 famílias. 5 anos eu levei para nós fazer isso. 5 anos aí. Para convencer. Depois a turma dizia, foi um erro nós não ter feito antes. Entende? Hoje ela é sucata, porque hoje é tecnologia. Então, assim, ó, vê. Mas o que aconteceu? Mas é no Centro de Apoio ao pequeno agricultor, ele é uma espécie de uma fundação ligada à igreja luterana. Porque, assim, ó, que isso é histórico e tão visível na vida dos imigrantes, né, sejam eles alemães ou italianos ou outras etnias, de que essa questão assim
do cada um para si defender era muito forte. Então, na igreja se decidiu em determinado momento que o importante é a congregação, né? Mas também isso tem a ver com o todo do indivíduo. Como ele vai para a congregação, mas e o que ele faz no seu dia a dia que tem a ver com o bolso. Sim. Então, onde se decidiu em determinado momento, em concílio, se decidir por um centro de apoio ao pequeno agricultor. E isso é coisa de 40 anos atrás. 45 anos quase. Sim. Então, assim, especialmente a região sul, então aqui assim, conhecida como a região do arroz e do gado. Mas a agricultura familiar, essa nunca foi mencionada, essa nunca teve visibilidade. E isso acabou desencadeando, então, assim, um outro olhar, um olhar do associativismo, de fazer as coisas para poder enfrentar mesmo as dificuldades, né? Então, foi algo, assim, decisivo e muito importante para a região, né? E o próprio olhar dentro de uma alternativa mais sadia para que se produza também produtos com qualidade, produtos que possam, assim, não assim prejudicar tanto a saúde como os agroquímicos, que agora está se vendo todos os desmandos, né, de que são implantados aí por cada vez mais você aplicar venenos. Só para registrar, né? Falando histórias, o problema que se pretende, né? Sei lá, alguém vai olhar isso, não sei, lá na frente, né? No mês passado, aqui no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, por iniciativa do governador Eduardo Leite, anulou uma lei, né, revogou uma lei que proibia a utilização de agrotóxicos que fossem proibidos na seu lugar de origem. Nas suas origens. Vamos supor um agrotóxico produzido na França. É proibido de ser utilizado na França, ele também era proibido aqui no Rio Grande do Sul. Porque se não serve para lá, por que vai servir aqui? E no mês passado, por iniciativa do governador Eduardo Leite, aprovado na Assembleia Legislativa, essa lei não nos protege mais. Não nos protege. Então agora pode comercializar veneno para a agricultura, perfeito, que é proibido no seu país de origem. Perfeito. Isso é um contrassenso. É um crime. É um crime. Nós estamos falando do genocídio. Infelizmente parece que tem genocídio para todo lado. É verdade, eles estão presentes em cada canto aí, onde o que deve estar em jogo é o bem comum. O bem comum tem a ver e rima com saúde boa, porque quando você é acometido de um problema de saúde, tudo se desinstala, porque você vai para um hospital, família vai, entende? Frutos dessas questões, e hoje nós temos materiais férteis e bons para entender isso. Claro. Só que, como nunca se teve informação, exato. Mas o que está em jogo realmente é que aquele que produz a semente, produz os agroquímicos, os venenos, e que também produz os medicamentos quando nós adoecemos, velho. Veja, é uma cadeia fechadinha que é assim algo. Então eu me lembro assim, aí, dentro da minha caminhada em Pelotas, eu sabia de cor e salteado a farmácia Caos, naquele lugar bonito ali no nosso centro aqui. Mas agora tem uma na esquina, uma no meio da quadra e na outra esquina tem mais outra. Às vezes uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Mas, Guinter, tu falou na questão da semente.
né? Tu viveu essa transição da semente preservada para a semente comercializada? Exatamente. Isso é algo assim que técnicos resistem e também se defendem quando a gente trata disso. Eles dizem, não, mas vamos ver, nós temos os bancos garantidos. Se der problemas, aí nós temos lá para buscá-los de novo. Mas isso é altamente nocivo, né? Por exemplo, a questão das sementes nativas, então, a capivara, que é um bicho já quase que extinto no nosso meio aqui próximo, né? Mas assim, a capivara, a hora que ela for da lavoura do milho, não é? Para lá se alimentar, ela vai passar por um milho transgênico para um milho híbrido, e ela vai chegar lá onde está a semente nativa. Lá ela vai comer, outra ela não come. Observou? E então, nós comemos a farinha do milho, a farinha, né, de tudo que é espécies aí, e nós estamos tira a dependência da semente comprada no comércio, tira a autonomia. A autonomia. Porque eu vi uma palestra do Lutzenberg, uma vez só na vida, ao vivo, eu vi uma palestra do Lutzenberg. E ele falou assim, que a agricultura familiar é a atividade mais subversiva que existe. Depois eu fui remoer, porque eu fui pensar. Mas é evidente, no capitalismo, a agricultura familiar, acho que não é possível outra atividade, porque ela dá autonomia. Tu precisa de muito pouco dinheiro. Certo. Não precisa do mercado famoso, o Deus mercado. Na agricultura familiar, é a atividade econômica que menos depende do mercado. O mercado não perdoou, foi lá e impôs a semente, o adubo, o veneno. Exatamente. Um pacote pronto, que daí tu entende que aí tu resolve o teu problema. E é justamente, eu acho que voltando assim, a agricultura familiar, essa é uma riqueza dela. Ela não tem um sonho assim, apesar que um pouco entre chifres também, que hoje está se vendo assim, de que famílias que têm um bom carro, que têm um pedaço de chão, ela se intitula rica. Rica para mim é outra coisa, né? Muito maior. Mas ela quer viver bem. Bom, o que é viver bem? Ela ter o seu chão, ela poder desfrutar daquilo que se produz, de que ela também possa, por exemplo, se os filhos quiserem estudar, e devam também estudar, mas hoje fala-se nos meios de comunicação, quando fala-se para agricultores, de que não podemos, crianças não podem mais trabalhar. Podem sim, devem inclusive, porque aí elas vão aprendendo, por exemplo, assim, o filho ajudar nesse processo da produção que vai encaminhar ele para ele, assim, ter esse gosto de que aquilo que ele produz, ele come, e aquilo que é excedente, ele vende. Então, assim, eu sou fruto nela da construção da nossa EFASU, uma escola de alternância, não é? Que quer trazer isso consigo para estes jovens terem esse gosto de ainda permanecer dentro da agricultura familiar. Qual é a escola? Escola, a EFASU, com sua sede em Canguçu. Com a sua sede em Canguçu, que foi uma grande conquista de muito trabalho, de muito trabalho. Isso é algo que nasceu na França
em 1935, e hoje ela está, então, no Brasil, já em 12, pelo menos 12 estados. E no Rio Grande do Sul, Santa Cruz, Caxias, Vale do Sol e o Grande Sonho, a região sul tem também a sua quarta, a quarta EFASU. EFASU é uma escola de alternância. Sim. O modelo pedagógico que é trazido, ou ela é uma sucursal da escola original? Justamente ela é uma escola onde o aluno fez o seu primeiro grau e ele vai fazer lá o seu segundo grau oficial e vai ter um curso como técnico. O primeiro grupo que formou teve a certificação do IFSU, porque é uma construção de muitas mãos, onde o IFSU entrou nessa jogada pela importância desse projeto. Quantos anos já tem na escola lá? Ela está no quarto, vai para o quinto ano. Para o quinto ano. Recente. Então, assim, ela é regional, só vai receber alunos da agricultura familiar de assentados, e quilombolas, e também indígenas. Inclusive, ela já está num passo hoje do pós-médio, onde o segundo grau, o aluno vai fazer 3 anos de curso, onde aí ele vai estar preparado oficialmente com o segundo grau e um técnico em agricultura, para que ele, no caso, tenha essa visibilidade de permanência no campo, mas também com um olhar maior. E assim, em regime de internato, onde nós chamamos os professores de monitores, e a maior parte tem formação de mestrado e até doutorado, que dão de si, às vezes não cobrindo o combustível para eles irem lá lecionar, que lecionam nas universidades e nas escolas aqui. Então, essa contrapartida, onde, então, assim, bom, como é que se sustenta? É uma outra questão, então. Bom, a família que traz os alunos na segunda-feira, eles ficam uma semana na escola, e na escola também tem que comer, tem que dormir, tem que ter todo esse aparato, e é ali no centro de treinamento, que já é uma escola estadual, numa negociação que se fez, então, para ceder esse espaço, porque a escola estadual de treinamento de agricultores, ela está meio assim na corda bamba, de que nós estamos entendendo de que para o futuro a EFASU vai ser a que vai assim tocar isso lá. Sim. Que já tem alguma coisa que está licenciada já para construir jamais, e Emater cedeu, isso foi no governo de Sartori, já lá no início do governo, onde cedeu, então, por 5 anos, podendo ser renovado ou até definitivo. Cedeu o quê? O espaço físico? O espaço físico. Porque se decidiu primeiro de uma escola municipal, porque a gente fez turnês para tudo que é lugar em Canguçu, onde a Golden Beach, ela colocou aquela empresa, onde é a empresa chácara essa, onde tinha a indústria à disposição deles, mas aí seria privada.
Aí uma escola quase nova, que só tinha 8 alunos no município, ele disse, não, pode ser aqui. E aí centrou-se fogo para ser ali, e com isso tinha algumas dificuldades a mais, onde daí o centro de treinamento lá se fez a negociação e ali é a escola. Então, assim, como eu disse, os alunos vão para a escola segunda-feira, a família trazendo, ou vem de ônibus de um jeito, mas como tem que comer, ele tem uma galinha em casa, ele tem uma porção de feijão, ele tem uma porção de outras coisas que eles consomem, traz junto para a escola. Digamos, a empresa Trecho, ela até agora ofereceu a carne para a escola, né, durante todos os anos que ela existe. Né? Então, Mas assim, tem uma parte, o público, o setor público entra com uma parte, como o senhor já falou, que o governo do Estado cedeu uma parte física, né? Isso. Os professores são funcionários do governo do Estado. Governo, isso, todos eles têm vínculo, ou o município fazem todo esse Mas a manutenção é um esforço coletivo. um esforço coletivo. Um esforço coletivo. Agora é bonito, né? É bonito, ao mesmo tempo que não é muito bonito, né? Porque não deveria ser assim, né? Não o Estado tinha que manter, o público tinha que manter tudo. Perfeito. Então, a família que ela não tem como contribuir a alguma coisa, ela não vai, digamos, uma parte do imposto de renda é canalizado, porque a turma toda consegue articular isso muito bem. Então, assim, dentro desse olhar de que é possível, mas dentro desse teu olhar, assim, ó, que realmente nós temos que ter o apoio, né, seja ele, né, de investimentos públicos. Essa questão que tem que ser centralizada, porque grande parte dos nossos agricultores não conseguem enxergar isso, que ela deva ter um olhar especial. Claro. Porque eu sempre digo não assim, é privilégio. Não é privilégio, porque isso vai depender inclusive da própria economia de um município. Se ele investir, ele tem que buscar de fora do município de Porto Alegre ou de Florianópolis produtos, mantendo as famílias no campo com o prazer de serem pessoas profissionais nessa área, né? Porque isso não está divorciado, porque na verdade cidade e campo deveriam estar irmanadas, né? De que tem isso... a ver a economia do município, desse nosso município, que é a nossa da região aqui, depende muito da Canguçu, São Lourenço, Piratini mudou. A gente vai de vez em quando a Piratini, antes dos assentamentos da reforma agrária, era uma coisa. Depois dos assentamentos, não vai haver desenvolvimento que a nossa região sem ter gente. Exatamente. Porque a nossa região é uma região deserta, comparada com outras regiões. Claro. Mas por que tudo dá certo na serra? Tem gente. Tem gente, né? Trabalha. E isso me remete a lembrar, assim, uma pessoa de Canguçu, o ex-prefeito Cássio Mota, ele é sendo embaixo que você disse, né? Lá assim, ó, ele diz: ai daquele que levantar uma mão para atirar pedra no MST, porque eu conheço, eu já fui prefeito. Ele não é de esquerda. Ele não é de esquerda. Não é de esquerda. Ele disse: eu conheço, porque Canguçu era uma antes e Canguçu é outra depois dos assentamentos. Oh, Cássio está dizendo isso. Ele disse isso quantas vezes? Vê a importância de alguém que tenha essa visibilidade. E então eu imagino assim, como eu disse,
Eu tenho minha irmã que mora ali naquela região, ali, 60 quilômetros de Porto Alegre, Ivoti, e tem alguns amigos meus, quando eu for, eu visito eles também, e eu vejo aquelas regiões lá produzindo dentro da agricultura familiar. E como eu moro em Pelotas, aqui na Coab Tablada, ali na associação, que agora nem tem mais identificação lá, aquele local de comércio ali. O pessoal chama SEASA. Chama SEASA, uma associação de pessoas, aproveitadores, que os caminhões estão enfileirados ali, a Avenida Salgado Filho, que estava tão bonita, duplicada. Agora é um inferno aquilo ali, não tem espaço para isso, e o dinheiro que vai embora. Então, cada caminhão que chega leva um monte de dinheiro embora. E aí nós aqui migramos para o perímetro urbano, onde nós, se ainda não tínhamos uma grande identidade onde nós vivemos, quando nós viemos para um perímetro urbano, nós viemos para um outro mundo. E aí, o que nós presenciamos hoje? Eu conheço pessoas assim, de que Canguçu, por exemplo, São Lourenço, da região sul aqui, está tudo em Pelotas. Vou numa ferragem para pegar um material, pegar uns tijolos, e o senhor que está carregando os tijolos ia colocando no carro com ele ali, e aí passa a polícia, isso já há anos atrás, quando eu vim morar aqui. Aí ele diz, vai ver que já mataram mais um. Eu digo, não, o senhor sabe que eu não estou familiarizado ainda com isso, porque moro pouco tempo aqui, porque o senhor mora pertinho do presídio. Bem pertinho, né? Sim. Então, assim, eu digo, eu não estou familiarizado com isso, porque eu venho do campo, eu sou um homem do campo. E ele disse, eu também. Um homem alto, assim. E eu digo, mas qual é a região do senhor? Canguçu. Não tinha como a gente ficar. Observou? Então, pessoas que migraram, elas vieram parar um perímetro urbano que é totalmente diferente a vida aqui do que no campo. Não é? E aí, muitas vezes, ele acabou sendo, assim, alguém que perdeu a sua autonomia que ele lá tinha. Aqui ele vai cumprir aquilo que ele deve cumprir, e é só isso, né, Laís? Como diz, não se governa mais. Não se governa mais. Né? Ele não toma decisão nenhuma lá. Isso, a agricultura familiar, algumas atividades, a pessoa toma as decisões. Certo. Agora, ali, alcança tanto esse jogo aí com o seu Guinter. Mas, Guinter, nosso tempo se esgotou. Uma hora passa ligeiro quando a conversa é boa. Nosso tempo está se esgotando. Né? O senhor trabalhou a vida inteira na agricultura familiar, se aposentou como agricultor, né? E tem ainda, certamente, o gosto, né, pela agricultura, e observa e torce. Né? O senhor tem esperança de que a agricultura familiar consiga sobreviver nesse mundo tão difícil que está hoje? Então, assim, Laís, não é nem um pouco difícil. Para quem conhece, militou a vida toda dentro dessa área, se ele vai no interior hoje, ele vai visualizar o quê? E isso tem a ver com o que nós falamos antes. De que se produtos vêm da grande Porto Alegre para cá, será que nós aqui somos incapazes? Não sabemos fazer como eles fazem? Não é verdade. Nós temos plenas condições de fazer isso aqui. Então, assim, você vai para o interior e você vai ver uma paisagem de que a grande parte da região está toda verde. Por que ela está verde? Que não se tinha muitos anos atrás. Mas com o boom das commodities, que se chama,
Você planta soja agora em hortinhas, como onde a automotriz às vezes não tem condições de ali manobrar para colher aquilo. Então, aí a turma vê também na televisão, não estou fazendo crítica a pessoas que pensam assim, não, viu, o agro é tudo, olha aí, por isso, o preço que está o soja, olha, eu vou liquidar com tudo, vou fazer isso. Numa reportagem ontem que eu vi um pouco assim, se esse mundo que nos compra numa hora, ele disser, olha, nós não queremos mais, eu não sei o que aconteceria. Então, assim, eu tenho, digamos, 40 anos atrás eu fiz um curso administrado pela Unicinos na área de cooperativismo. E onde os professores, um deles era o dono da Unicinos, que eles colocando dados com que fração você deveria entrar na área da produção de grãos, mas a pequena propriedade nem pensar nisso. Hoje o indivíduo comprou, tem 20 hectares, ele arrendou mais 10 com o Pedro, mais 10 com o Chico, ele corre para lá. Isso vai ser inviável porque ele não vai pagar a depreciação dos seus equipamentos bem ligeiros. Então, né, Laír, tem que haver um outro olhar, e o que eu ouço muito, por exemplo, assim, na área da produção da agricultura familiar, nós estamos enfrentando coisas assim, na área de insetos que invadem culturas, que invadem os citros hoje, e se diz essas pragas, é o discurso que se diz. E aí tem que botar, inclusive se proibiu venenos, se proibiu venenos, por isso que está aí o problema. Mas esse é um sinal visível da alteração do meio ambiente. Entende? Então isso tem que ser olhado, de que essas invasões elas têm a ver com aquilo que nós acreditamos. Isso tem que ser estudado, isso tem que ser trabalhado. Eu penso também em manejo dentro da propriedade. Eu fico triste quando eu vou, porque eu sempre gostei muito, Laír, de ir na casa do Laír, ver que ele produz batata, cebola, produz mais isso, para ver como que ele faz. Porque se ele faz melhor que eu faço, eu aprendi. Entende? E isso, esse manuseio, assim, no sítio lá, que ficou para a família, o nosso sítio lá quando entrou a mecanização, você passava de carroça dentro do córrego, que tinha uma leve caída assim, de carroça, os cavalos chegavam e levantavam a cabeça do outro lado. Vai lá ver hoje, 5 metros de fundura no córrego. Dentro de tão poucos anos, porque você tirou uma boa parte da margem para secar o tabaco, e isso não é crítica para quem tirou, porque não sobrava o justo para o produtor, porque a indústria explora, é uma espécie de trabalho escravo, aí ele agrediu a margem, não cuidou no manejo, porque quando agora nós estamos com um bom tempo, que já não choveu mais de uma semana, e aí as pequenas culturas já começam a berrar. Bom, aí se nós não temos um reservatório, já começa a dar problemas. Mas qual é o melhor reservatório que nós temos? É o solo, de você armazenar aquilo que cai. Mas agora ele cai num solo que não foi bem trabalhado e ele vai para o colo. E aí ele fala fundo. E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos guardar os não sabe, porque vem tudo para cá. Observou?
e a perda da fertilidade dentro do teu recinto, que você tem que cuidar dele como você cuida uma criança que nasce, para ela poder ser grande, ser adulta, né? Então, sabe, são tantos olhares, mas assim, não sei se... Eu tive uma conversa sábados no comérciozinho lá, eu fui pegar um pacote de arroz, tinha esquecido de levar um arroz para o sítio. E aí então, sabe, um elemento novo aí, a revelação do nosso governador, né, que ele revelou, as pessoas estão escandalizadas, mas o que me chamou a atenção, que eles disseram assim, prometeu de pé junto que não ia vender nada e está vendendo tudo. Observou? Então, como as pessoas estão se ligando de que o que é ruim eles estão sentindo também, quando alguém promete e depois ele faz o oposto, né? Então, assim... Então, há um pensamento crítico aí que nos dá um pouco de esperança. Pois é, então, pelo menos, tem pessoas que estão se ligando, e aí a gente conversou, por isso que eu disse, eu acho que é importante quando você vai na missa, é importante quando você vai no estádio do futebol, mas o importante é que tu tem que também ter clareza no que tu vai fazer dentro da tua propriedade. E eu não estou falando aqui como expert, né, Laí? Eu quero aprender mais para a gente fazer melhor, para viver também realizado naquilo que você faz, porque aquilo que você faz te dá o retorno para você poder fazer com que o filho possa ir para a escola, estragou a geladeira, eu posso comprar ela, né? Entende? E isso é o que eu tentei dizer, assim, viver bem, né, Laí? Porque essa é uma das coisas que o agricultor familiar, ele está perdendo isso com o cultivo do soja, que esse é a abertura de um lugarzinho para ir para o céu, mas ele é muito mais danoso, cuidar bem daquele chão ali onde ele vai, né, te ressarcir, né, sabe? Isso tem que ser tratado também quando vamos na missa e quando vamos no estádio, sabe? Mas as pessoas costumam não fazer isso, porque no meio de tanto barulho, como se diz, ainda mais agora nesse mais de um ano, quase um ano e meio que nós estamos com a Covid, ela desinstalou o que já estava meio complicado, desinstalou mais ainda, né, Laís? Então, assim, no passado as famílias se reuniam para visitar familiares e os vizinhos se visitavam. Hoje ninguém mais faz visita. Bom, se era bom ou não, assim, ia olhar quantas cabeças de gado tinha, 5, 10, tal, ia olhar a lavoura, e depois tomava o café e depois era hora de ir embora. Isso não existe mais, porque ali se trocava ideias, se pegava o ovo e levava lá no parente longe para trocar os ovos para criar um pinto melhor, né? Então, isso é o que eu... isso que vamos ter que resgatar. Talvez, quem sabe, se a pandemia, que foi um grande mal para todos nós, ela traga esses aspectos positivos, pelo distanciamento obrigatório que se teve, se sinta a necessidade de uma aproximação. Nós vamos encerrando então a nossa conversa aqui com o Günther. Muito obrigado, Günther, foi uma satisfação. Pelo que o tempo encerrou. Obrigado, Laí. Espero que dentro de um olhar assim, sempre digo, eu sou um caipira lá do campo, né? E
Estou muito feliz, então, aqui na IR, especialmente nesse recinto aqui tão bonito, esse arranjo aqui, e o nosso cinegrafista aqui, alguém jovem por quem eu sonho muito ainda, porque eu já estou me encaminhando assim para o saguão de Clark, mas eles querem me mandar matos depois, eu não sei se eu vou entrar em algum lugar. Obrigado, tá? Encerramos aqui então mais uma edição de Histórias dos Trabalhadores.